Pegue papel e caneta, porque hoje nós iremos estudar o efeito suspensivo na apelação. Como é que você vai fazer esse requerimento? O que você precisa comprovar a hora que você faz o requerimento e algumas técnicas processuais que você pode utilizar no seu escritório quando você está trabalhando com o sistema recursal. Bom, se você não me conhece, eu sou Manassés Lopes, eu sou advogado, processualista, trabalho com sistema recursal no dia a dia da minha advocacia, e o nosso escritório hoje trabalha para muitos advogados, muitos colegas advogados, justamente na fase recursal. Isso porque não é todo advogado, toda advogada que tem especialização na área, que tem pesquisa na área, que escreve sobre, e aí, muitas das vezes, ele recebe uma sentença que é desfavorável, que tem, né, causa um prejuízo para o cliente dele, e aí ele precisa se socorrer de técnicas processuais. E hoje, aqui no escritório, nós trabalhamos com isso, né, eu tenho especialização em tribunais superiores, na fase recursal em segundo grau também, e trabalhamos com memoriais, sustentação oral e algumas técnicas processuais que a gente traz para o recurso de apelação, tá bom? E aí, queridos, esse canal ele foi criado justamente para poder compartilhar alguma dessas técnicas com alguns colegas, para poder desenvolver essas habilidades que são tão importantes para o dia a dia da advocacia. E aí, para isso, eu preparei um material que eu vou compartilhar na tela. Vamos lá. Apareceu aqui, só que eu estou muito grande, então eu vou me diminuir e deixar o material num tamanho melhor para a gente poder ir conversando por aqui e desenvolvendo a nossa aula. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, o que a gente vai falar nessa aula hoje? Nós iremos falar sobre o efeito suspensivo na apelação e a tutela provisória recursal. Esse é o nosso tema de aula, é isso que a gente vai desenvolver nesse vídeo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz algumas notas para a gente fazer os checks, né, de conhecimentos que foram aprimorados. E aí a gente vai desenvolver cada um deles. Primeiro ponto que eu acho que é importante que nós possamos desenvolver aqui nessa aula é o seguinte: olha, a apelação tem efeito suspensivo automático. Professor, o que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é justamente a gente tem uma sentença e quando nós recorremos dessa sentença, existe a suspensão dos efeitos dessa sentença. Ou seja, a gente vai ter um documento, que é uma sentença, que ela irradia efeitos, ou seja, as partes em tese devem cumprir essa sentença. O problema é que a gente tem aqui uma linha do tempo recursal, né? Se a parte, dentro daquele prazo de 15 dias, interpõe o recurso de apelação, essas, todo esse brilhozinho que tem aqui na sentença some. Acabou. Ela para de produzir os seus efeitos. Justamente porque a apelação vai fazer o quê? Ela precisa passar pelo que a gente chama de duplo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal. Ele precisa confirmar essa sentença, falando que ela estava correta, ou ele pode reformar ou anular a sentença. De maneira muito sucinta, ele vai reformar a sentença quando? O professor ficou na frente, né, do R. Vamos aqui para baixo. Quando o Tribunal de Justiça vai reformar essa decisão? Quando existir algum erro no julgamento. Ou seja, o juiz aplicou mal o direito no caso concreto, não aplicou os precedentes que tem do tribunal ou do próprio STJ, e aí o tribunal vai lá e reforma essa decisão. Mas é possível também que o tribunal faça a anulação dessa decisão. Por quê? Porque o juiz, em primeiro grau, não observou a técnica processual específica, não observou as regras de procedimento, e aí, por isso, ele anula a decisão e manda o juiz proferir uma nova decisão. E aí, essa nova decisão, obrigatoriamente, precisa respeitar o procedimento. Beleza? Perfeito. Nesse quesito, meus amigos, por que a gente fala que a apelação ela é o único recurso que tem efeito suspensivo?
Porque é exatamente isso que quis o Código de Processo Civil, né. Todas as outras decisões, elas produzem efeitos, e se a parte quiser recorrer da decisão, aí ela precisa pedir tutela provisória recursal. Nesse caso não, nesse caso a apelação já vem com já vem com um pedido automático, né, de efeito suspensivo, já vem dela, assim, decorre dela, que é o que a gente chama de efeito suspensivo hoc legis. Por quê? Porque a lei é que atribui o efeito suspensivo. Aí, é bem verdade também que você precisa conhecer que lá no artigo 1012, parágrafo primeiro, a gente tem algumas hipóteses onde essa sentença vai produzir efeitos automáticos. E aí, meus amigos, se você tá numa dessas hipóteses, você tá num lugar complicado. E eu vou mostrar para você. Vamos abrir o Código de Processo Civil? Eu acho super legal a gente poder acompanhar a nossa aula junto com o Código de Processo Civil, para que você possa observar o que diz o texto da lei. Compartilhar essa tela. Vamos ver. Bom, imagino que está na sua tela agora o Código de Processo Civil. Eu ainda estou muito grande, mas aí eu vou tentar vir para o lado. Na verdade, eu aumentei a minha cara, né? Vamos tentar diminuir. Volta. Vai, perfeito. Agora eu estou num bom tamanho. Tô pequenininho aqui embaixo, hein? Mas não esqueça de mim, eu estou aqui. Vamos lá, meus amigos. Quando a gente pensa nas hipóteses onde a sentença começa a produzir efeitos imediatamente, a gente tem aqui algumas hipóteses. Aquela decisão que homologa ou demarca terras, aquela decisão que condena alguém a pagar alimentos, a decisão que julga sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos executados, a sentença procedente em relação a um pedido de instituição de arbitragem, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória e a sentença que decreta interdição. Quais são os dois pontos que eu acho importantes a gente olhar, que seriam, né, as questões mais prejudiciais a depender do nosso cliente? Essa sentença que julga sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos executados é um problema que a gente tem, porque daí o exequente já consegue fazer a execução imediata dessa sentença, tá? E a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, isso também pode ser feito na sentença. Então, meus amigos, é por isso que a gente tem que voltar para os nossos slides para poder verificar o seguinte: o que a gente vai verificar? Que se nós estivermos diante de alguma dessas hipóteses, que estão elencadas aqui no artigo 1012, parágrafo primeiro, a gente pode pedir a suspensão dos efeitos ao tribunal ou ao relator. E aí, meus amigos, qual que é a nossa tarefa? Fazer uma bela peça e uma peça fundamentada, trazendo exatamente esse pedido de tutela provisória recursal. E aí, quais são as questões que a gente tem, né? A gente tem um lapso temporal. Por quê? Porque antes, digamos que aqui foi o recurso de apelação, correto? Aí a parte vai ter que fazer as contrarrazões e depois o processo vai ser enviado para o tribunal. Era para ser uma flechinha aqui, né? Mas o professor não está tão habilidoso com os desenhos. Então, a parte interpõe a apelação, a outra parte interpõe as contrarrazões e depois o recurso vai para o tribunal. E aí, meus amigos, a depender do momento, a gente vai ter uma situação específica. Se essa apelação ainda não chegou ao tribunal, o pedido vai ser feito ao tribunal. Agora, se essa apelação já chegou ao tribunal, eles vão designar um relator para o caso e aí o pedido vai ser apreciado de competência do relator. Ok, professor, quais são os requisitos que a gente tem, que a gente precisa demonstrar, qual que é o ônus argumentativo que nós precisamos demonstrar quando a gente pede a tutela provisória recursal? Meus amigos,
Esses requisitos são alternativos. Ou a gente tem que demonstrar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a probabilidade do provimento do recurso, ou seja, mostrar que é muito provável que o tribunal, a hora que analisar esse recurso, dê provimento a ele. E aí é muito bom que a gente tenha, né, julgados do STJ, que são temas repetitivos, preferencialmente, ou julgados com relevância da questão federal, que está sendo implementado no STJ, ou jurisprudência dominante, aquelas jurisprudências em tese no STJ. Tudo isso demonstra que, olha, a chance de o tribunal acolher este recurso e julgar ele, né, dar provimento a ele é muito grande. Então, é possível que o tribunal vá lá e dê efeito suspensivo a essa sentença, né? E aí faça isso por meio da apelação, que aí você consegue limitar os efeitos da sentença. E a segunda possibilidade, que é um outro requisito que pode ser demonstrado, é quando tiver fundamento relevante e risco de grave dano. Aqui o ônus argumentativo é um pouco maior, porque você precisa demonstrar na situação concreta, no caso concreto, qual que é o fundamento que vai trazer, eh, que vai ser relevante a hora que o relator estiver analisando ele, e também qual que é o que consiste esse risco de grave dano. Isso aqui tem que ter, não pode ser genérico, né? Tem que ser provado. O professor já estava até riscando a parte de baixo. Então veja, não se exige a presença simultânea das duas hipóteses. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é importante, é o nosso último tópico de hoje. Porque quando a gente pensa em tutela provisória na fase de conhecimento, no começo do processo, a gente precisa do fumus boniuris, ou seja, da fumaça do bom direito, da probabilidade do bom direito e do perigo da demora, do periculum in mora. Esses requisitos, em primeiro grau de jurisdição, são requisitos cumulativos, mas em segundo grau de jurisdição a lógica é diferente. Lá são requisitos alternativos. Eu preciso de um ou de outro. Então, isso que é importante para vocês conhecerem acerca dessa temática, ok? Se você tem alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário, deixe aqui abaixo na nossa caixinha de comentários, faça sua pergunta e se você tiver interesse, né, tiver alguma dúvida, também pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp do escritório, o link também está aqui abaixo, mandar um e-mail, enfim, a gente tem vários canais de comunicação e vai ser uma alegria estar com você. Ah, e aí também, por favor, né, quero conhecer vocês melhor, então vai lá e me segue no Instagram para a gente já começar a fazer as nossas amizades. Deixa eu colocar aqui para vocês, o meu arroba é prof. Minha canetinha está um pouco cansada. Prof. Manassés Lopes, que é o meu nome. Manassés Lopes. É por isso que eu venho para aula já com as coisas escritas, porque a minha letra é horrível, né? Pois, dito isso, meus queridos, a gente se vê na próxima aula. Venham aqui, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos para outros colegas, para que a gente possa trocar sempre ideias e crescer juntos. Grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.